Queridos, eu gostaria muito que você prestasse muita atenção nessa palavra. E eu estava conversando com a pastora Eunice e Deus confirmou essa palavra no meu coração. Sabe? O título da ministração é O Mal da Inveja, um veneno destruidor. Ah, pastor, mas eu não tenho inveja. Tem sim. Eu estava conversando com a pastora Eunice, pastor, eu aprendi isso, você não imagina com quem? Aí eu falei, pastora, com quem? Ela falou, pastor, eu aprendi isso com meu marido. Aí eu entendi o porquê que o marido da pastora Eunice foi um homem próspero. Sabe? Foi um homem próspero, conquistou, né, pastora, várias coisas junto com a senhora, né? Foi um homem próspero. Por quê, queridos? Porque a inveja, ela inibe a prosperidade. Então, só que a inveja é um pecado que todos nós cometemos. Então é algo que você vai ter que lutar contra isso. Por exemplo, eu vivo situações de mães que têm inveja dos seus filhos. Você imagina uma mãe ter inveja de uma filha. Peraí, só porque a sua filha está linda, está bonita, está arrasando, você está com inveja dela, você teve o seu momento também, ué. Deixa ela viver o momento dela, né? E se a gente não tomar cuidado, queridos, isso consome as nossas mentes, a nossa saúde e a nossa vida, tá? Mas você vai ver que essa palavra, ela vai falar o seu coração. E realmente é isso, queridos. A gente começa a prosperar na vida quando a gente para de ter inveja, né? As redes sociais é terrível, por quê? Porque você fica vendo lá a vida dos outros e você acha que está tudo mil maravilha, porque ninguém posta coisa ruim, só posta coisa boa, né? Aí você fica lá morrendo de inveja lá e mal sabe a luta que fulano está enfrentando. Uma vez mesmo eu estava conversando com uma pessoa, aí ela abriu o coração dela para a luta, eu falei, nossa, mas eu achava que na sua vida era tudo maravilha. Não, pastor, não é não, só Deus sabe, isso aí... Por quê? Porque a gente tem essa capacidade de esconder as nossas lutas e as nossas dificuldades, né, queridos? E a gente também tem essa capacidade de desenvolver inveja, mas você tem que lutar contra isso, é natural, viu? Se você chegar e falar assim, pastor, e olha que eu tenho inveja mesmo, isso é bom, porque você reconheceu algo que todos nós temos. Só que aí começa o que? A luta, para a gente lutar. Ah, pastor, mas eu não sou invejoso. Não, você conseguiu vencer a inveja. Você conseguiu vencer esse pecado. Tá? Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 14, verso 30. Provérbios capítulo 14, verso 30. De manhã também eu iniciei com um livro de Provérbios, queridos. Foi uma benção. Depois você escuta a palavra de manhã, viu? Deus vai falar muito com você. Viu? Provérbios 14, verso 30. Pode colocar aí, Felipe. Aleluia, glória a Deus. Amém? A palavra de Deus, queridos, ela diz o seguinte nessa tradução: a paz de espírito prolonga a vida, mas a inveja acaba destruindo o quê? A saúde. Já parou para pensar que seu problema de saúde pode ser inveja? Eu tenho outra versão aqui da palavra de Deus que diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha só que coisa, essa versão aqui está mais dura, né? Então, quando nós olhamos para a inveja, queridos, e de acordo com a palavra de Deus, a inveja, ela é um veneno silencioso. Preste atenção. A inveja é um veneno silencioso que vai te matando devagarinho. Sabe? Ela vai te corroendo por dentro. Vai causar amargura, desânimo, sabe? Tudo porque você não consegue ter ou fazer o que outra pessoa a qual você inveja tem ou faz. Quer dizer, você não está satisfeito com o que você tem. Você não está satisfeito com a sua vida. E você vai deixar de ter inveja quando você reconhecer quem você é e ter satisfação com aquilo que você é e que você tem. Sabe, queridos? Mas também, né, ela não destrói apenas relacionamento, mas ela também consome a própria pessoa que a alimenta. E nós lemos aqui o que a Bíblia diz em Provérbios 14, 30,
que o coração tranquilo é a fonte de vida, né? Mas a inveja é como podridão nos ossos. Se nós quisermos ter saúde espiritual, saúde relacional e saúde física, precisamos lidar com esse pecado, porque a inveja é um pecado. A inveja é um pecado e nós temos que tratar como tal. Se você não tratar a inveja como um pecado, você nunca vai tirar ela da sua vida. Você vai achar que é saudável, que isso é motivador para você conquistar as coisas. E não é, queridos. A inveja ela não tem nada de saudável, não tem nada de motivador. E eu vou falar um negócio para você, queridos. Pode ser que você já tenha conseguido tratar isso na sua vida. Glória a Deus por você. Mas todos nós, queridos, precisamos tratar essa questão na nossa vida. A gente precisa ser livre, queridos. E uma pessoa livre é uma pessoa satisfeita com o que tem. A palavra de Deus, lá em Salmos, o salmista ele diz assim: Senhor, me ajude a contar os meus dias. Né? E por que a pessoa ela precisa aprender a contar os dias dela? Para ela não ter inveja. Né? Espera aí, você tem seus 50, 60 anos, você tem inveja de uma menina de 20 ou de um rapaz de 20 anos, você já viveu aquilo que ele viveu. Você teve a oportunidade de viver, para que você vai ter inveja? Deixa o rapaz de 20 viver. Né? Então, quando você aprende a contar os seus dias, você sabe o momento que você está passando, o que você deve fazer. Você sabe a sua idade. Você sabe que quando você aprende a contar os seus dias, você sabe que com 14 anos você ainda está dentro de uma casa, você deve respeito para o seu pai e para a sua mãe, e você tem que respeitá-los. E você vai viver isso de forma intensa. Para quê? Para que você seja abençoado lá na frente. E quando você chega numa idade avançada também, você dá glória a Deus, Senhor. Né? Eu costumo dizer, cada ano que eu passo, eu falo, glória a Deus, Senhor, um ano mais próximo do Senhor. Só que a gente sabe que não funciona assim, né? A gente sabe que não funciona assim. Eu falo isso, mas na verdade não funciona assim. Porque o Senhor ele pode nos recolher no momento que Ele quiser. Porque a própria palavra de Deus diz que é Ele que deu a vida, Ele tira. Às vezes você fala bem assim, eu sou dono do meu nariz. Que isso? Sabe por que você está vivendo? Por causa da graça de Deus. Porque Deus ainda está dando oportunidade ainda de você sofrer um pouquinho, reconhecer Ele como o único, suficiente Salvador e ser salvo. Porque a vida que você tem, ela não é tua. Ela pertence ao Senhor. E nós precisamos compreender isso, queridos. Então nós precisamos tratar isso, porque isso causa problema espiritual. Você não cresce no ministério quando você tem inveja. Sabe, queridos? Quando a inveja é a motivação para você ser alguma coisa, não adianta você achar que você vai crescer, que você vai evoluir, porque você não... Olha só como que a inveja é coisa terrível, queridos. Às vezes você está aqui ralando, né? Aí você está aqui ralando para aprender, aí vê o John, não, eu quero tocar mais que o John. Não, porque agora eu toco violão, mas eu vou tocar teclado, porque o John está... Não, fica ali no violão. Fala, Senhor, ora pelo John, fala, Senhor, o John está tão bom, dê capacidade para ele evoluir nessa área. Sabe? Por quê? Porque aí você vai ter a liberdade para evoluir naquilo que Deus te colocou. Você não vai querer tomar o lugar daquela pessoa, porque você não tem inveja, e você quer que aquela pessoa cresça. Hoje um dos maiores problemas, queridos, no trabalho que as pessoas enfrentam é isso. É inveja. É intriga. E a intriga ela é gerada por quê? Por causa de inveja. Porque é uma querendo o lugar da outra, as pessoas não querem crescer mais que nem antigamente. Antigamente a gente crescia trabalhando, a gente ralava. Eu lembro, queridos, que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa indústria e nós éramos uma equipe, a gente ficava feliz quando a outra pessoa crescia, quando a empresa crescia, porque todo mundo crescia junto. Hoje não, hoje é uma briga. Né? A pessoa ela cresceu, mas ela não fica satisfeita em ver o outro crescendo, ela quer derrubar, não para tomar o lugar, é só para ter o prazer de ver a pessoa dando errado. E nós, como filhos de Deus, nós temos que ser diferentes, queridos. Se você trabalha numa empresa, não importa o cargo que você tem que torcer para que as pessoas cresçam. Você tem que fazer de tudo. Ah, pastor, mas se a gente fizer isso, a gente ensina tudo, a pessoa cresce e passa a perna. Queridos, fica tranquilo. Eu estava conversando com um rapaz essa semana e eu falei para ele, eu falei assim, ó, Deus te colocou lá, você só sai se Deus quiser que você saia. E é essa convicção que nós temos que ter no coração, mas aí não, a gente tem medo.
né, pastor, eu tenho que trapacear porque senão eu sou mandado embora. Você vai trapacear, você vai ser mandado embora e ainda vai sofrer consequências por causa da sua escolha. Confie em Deus. Pastor, mas se eu sair, se foi Deus que te colocou lá e Ele te tirou, você pode ter certeza que é para uma coisa melhor. E a gente precisa ter essa convicção, queridos. A gente precisa ter essa convicção. Então a gente vai analisar, queridos, algumas coisas aqui sobre a inveja. Primeira coisa, queridos, por que nós, filhos de Deus, nós não podemos ter inveja? Por quê? Porque onde há amor, não existe inveja. E a Bíblia diz que quem é amor? Deus. Se Deus está na sua vida, significa que você tem amor. E se você tem amor, você não tem inveja do seu ninguém. Pastor, mas isso não acontece comigo. É porque Deus não está na sua vida. Pastor, mas eu venho na igreja. E quem disse, queridos, que para Deus estar na vida tem que vir na igreja? Quem disse? Às vezes você está aqui, pastor, ufa, que alegria, porque eu antigamente eu até era invejoso, mas hoje eu não sou mais e agora eu sei, é porque Deus está na minha vida. Então vou fazer de tudo para Deus continuar na minha vida, para mim não ter inveja de ninguém. Para mim poder ver as pessoas crescerem, ficarem felizes com as conquistas das pessoas. Sabe? Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, verso 13, 4 e 5. O amor é paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento, nunca é presunçoso nem orgulhoso, nunca é grosseiro nem egoísta, não é irritadício nem melindroso, não guarda rancor. Eu poderia falar sobre todas essas coisas, mas eu quero falar sobre a inveja, queridos. É por isso que o casal, queridos, ele cresce junto. Porque normalmente, isso é a regra, viu? Não estou falando que sempre acontece a regra. Normalmente um casal, eles se amam tanto que um nunca vai sentir inveja do outro. Então é natural que os dois vão crescer junto. Cada um na sua posição vão crescer junto. Só que o problema é que é o seguinte, que o diabo, queridos, ele é tão sujo que ele vai fazer com que as pessoas sintam inveja. Por exemplo, eu já vi isso. Eu já vi mulheres que não ficam felizes com o crescimento do marido. Dá para acreditar? O marido provê a casa, o marido cresce, a mulher não fica feliz. Por quê? Porque ela sente inveja do marido. Porque ela quer ser a provedora, ela quer manter a casa do jeito dela. E eu também já vi situações ao contrário também, do marido sentir inveja da esposa. E o que isso provoca, queridos? Simplesmente um divórcio, né? Como que duas pessoas que sentem inveja uma da outra vão conseguir viver junto? Né? Então, quando você tem Deus na sua vida, você vai ficar feliz com as conquistas do seu cônjuge. Né? Você vai comemorar as conquistas do seu cônjuge, você vai incentivar, você vai valorizar e automaticamente vocês vão crescer junto. Então, a inveja ela é terrível. Então, teoricamente, num casamento não deveria existir isso. E eu louvo a Deus que na maioria dos casamentos da igreja, nas famílias da igreja, isso realmente não existe. Mas quando não tem Deus, queridos, corre o risco disso acontecer. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as escolhas que nós fazemos. Às vezes nós temos por objetivo crescer profissionalmente e esquecemos de buscar a Deus com o nosso cônjuge. Que nem, por exemplo, mesmo, eu tenho um pensamento, e eu converso isso muito com a minha esposa, nós precisamos buscar a Deus. Porque se eu tomar atitudes erradas e fazer Deus sair da nossa vida vai ser um inferno. Porque não vai ter mais a presença de Deus. E eu falo para ela, e não queira conhecer um Rubens sem Deus. Porque eu conheço, eu sei como que eu sou, e você também se conhece, você sabe como que você é sem Deus. Sabe, queridos? É que nem, por exemplo mesmo, um jovem que vai se casar, louco de se envolver com uma pessoa que não tem Deus, né? A pessoa que não tem Deus, ela nunca vai ter sinceridade em falar eu te amo, porque ela não sabe o que é isso, ela não conhece o verdadeiro amor que é Deus. Por exemplo mesmo, um homem vai falar que eu te amo, a primeira coisa que você tem que falar para ele é me ama mesmo? Amo. Quando a gente se casar, você está preparada a dar a sua vida por mim? Aí fala, não, peraí, mas aí também não tanto.
Aí você fala, não. É a mesma coisa, o rapaz, ele vai casar com uma moça, ele tem que perguntar para ela. A moça fala, mas eu te amo, que dói o meu coração, né? Aí o rapaz pergunta, é mesmo, você me ama? Então quando a gente casar, você está preparada a se submeter? Ser submissa? Espera aí. Não, mas isso é da Bíblia, está ultrapassado. A gente vive na modernidade, as mulheres mandam e ponto final. O cara vai querer casar só se ele for doido. Sabe, queridos? Então, quando tem as partes, quando o amor ele está bem definido, quando a pessoa está bem definida com Deus, ela sabe o seu lugar, porque não tem inveja, né? Eu conheço, queridos, muitos maridos, muitos não, alguns maridos que são bem-sucedidos, sabe por quê? Porque tem uma esposa submissa dentro de casa, e o segredo do sucesso dele é a submissão da esposa. Por quê? Porque ele está crescendo, evoluindo, e a esposa está lá, só apoiando e empurrando ele cada vez mais alto. E muitas vezes os homens eles não percebem isso. Acha que o sucesso é a fonte da onde vêm os ganhos da casa. Quem disse para você que isso? Imagina um suporte. Que nem, por exemplo, seu marido é bem sucedido. Porque você ajuda ele em casa, cuida dos filhos, resolve os problemas, está junto com ele. Agora imagine ele ter que resolver tudo que você resolve e ainda ser bem sucedido no trabalho. É ruim dele conseguir fazer isso. Então por isso, queridos, que a gente tem que fazer de tudo para tirar esse pecado terrível das nossas vidas, sabe? Então o amor verdadeiro, queridos, celebra a vitória do outro, como se fosse a sua. E quando amamos de verdade, não competimos. Por isso que a igreja cresce, porque não existe competição dentro da igreja. Só que não, né? Porque é natural. O ministério de louvor da comunidade núclea, ele está evoluindo e evoluindo cada vez mais. Por quê? Porque a gente está lutando contra isso, porque é um ministério que não deve existir competição. Aqui não tem essa de um toca melhor ou um canto melhor, não. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para buscar o Senhor. E nós vamos fazer isso juntos. Significa quando um cresce, todos crescem. Porque nós somos igrejas, temos que andar em unidade. Por exemplo, eu não estou aqui para competir com o pastor Rafael, eu prego mais do que ele, ou ele prega mais do que eu, não. Eu estou aqui para crescer junto com ele. Ele está sentado ouvindo a ministração, quando ele está pregando, eu estou sentado ouvindo a ministração. E eu não estou sentado para avaliar a ministração dele, eu estou sentado para poder me encher de Deus através da vida dele. É a mesma coisa o pastor Rafael, ele está sentado ali, não para ficar analisando a minha ministração. Por quê, queridos? Porque aqui nós entendemos que nós amamos e respeitamos, cada um no seu papel, né? Que nem, por exemplo, mesmo, eu lembro que uma vez uma pessoa me perguntou para mim, e aí, pastor, o que você achou do louvor? E eu não achei nada, porque eu não vim aqui para analisar o louvor, eu vim aqui para louvar ao Senhor, e o louvor foi para Ele. Se você quer saber se foi bom ou não, pergunta para ele se ele gostou, porque para mim, eu nem vi nada, eu estava com o olho fechado adorando a Deus. E por um lado, queridos, eu me sinto bem em não conhecer muito de música, porque quando eu estou ali adorando a Deus, o violão pode errar, o teclado pode errar, que eu não estou nem aí, eu estou em um momento de adoração ao Senhor. Sabe, queridos? E é isso que nós temos que fazer. Quando você luta para o seu irmão crescer, você cresce junto, né? Agora que nem, por exemplo, mesmo, às vezes você está lá na sua casa e só fala mal da igreja. Aí está lá a sua família reunida, está a sua nora, o seu genro. Aí você chega e fala bem assim, então, você podia ir num culto na igreja. O que ele vai falar? Eu? E nessa igreja que você fala mal de todo mundo? Estou fora. Se você fala mal da igreja para mim, imagina o que fala de mim para a igreja. Então por isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Porque o falar mal também é inveja. Também é inveja. Por quê? Porque o falar mal significa querer destruir a outra pessoa. E por que você vai querer destruir? Porque você inveja, né? Por isso que quando chega uma pessoa para mim de outra igreja e começa a falar mal ou do pastor ou do ministro de louvor, eu falo, irmão, vai se converter, você está com inveja. Você está com inveja.
Porque quando você não tem inveja, queridos, mesmo que as pessoas façam uma coisa errada, você fica quietinho e ora por ela. Porque você fica triste com aquela situação. Você não fica satisfeito com aquela situação. Outra coisa sobre a inveja, queridos. Deixa eu falar aqui. E se a inveja aparece, é um sinal de quê? De que o seu amor se esfriou. Então, cuidado. O fato de você ter inveja, querido, significa estar afastado de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você e você vai saber me responder. O que aconteceu com Saul em relação a Davi? Ele sentiu o que de Davi? Inveja. Por quê? Porque ele se afastou de Deus. Agora eu pergunto para você na palavra de Deus, em algum momento Davi sentiu inveja de Saul e queria ser rei como ele? Não, porque Davi vivia com Deus, tinha um relacionamento fechado com Deus. Pelo contrário, ele amava Saul, mas Saul queria destruir ele, mas ele amava. Porque o amor, quando você tem Deus, queridos, o amor ele não está condicionado à circunstância, você ama e ponto final. Nós estamos falando ali, né, pastor, sobre o amor, né? Ama e ponto final. Mas eu não entendo, papai. Ama, ué, fazer o quê? Amor a gente não entende, ué. A gente não entende, ama, né? Então a inveja, queridos, ela contradiz o evangelho. Por quê? Porque a inveja, ela é demoníaca e gera resultados podres. O que a palavra de Deus diz em Provérbio? Que ela apodrece os ossos. Então por isso que você tem que lutar com a inveja. E isso, queridos, é dentro de casa, é quando nós somos crianças, os nossos filhos mesmo. Jamais um pode sentir inveja do outro. E nós temos que ensinar os nossos filhos, que nem por exemplo mesmo as pessoas, ai pastor, você tem 2 filhas, eu estou querendo dar um presente para uma, mas eu fico com medo. Não, pode dar. Por quê? Porque lá em casa eu ensino a minha filha mais velha a ficar feliz quando a pequenininha ganha um presente. Nós temos que ficar felizes, porque automaticamente, quando a mais nova crescer, também vai ficar feliz pelas conquistas das mais velhas. E assim uma não vai ter inveja da outra, e as duas vão crescer juntos. Porque isso é terrível, queridos, eu não tive essa estrutura no meu lar, e durante muito tempo eu tive inveja dos meus irmãos, e eu fui liberto disso quando eu conheci a Cristo. Eu tinha inveja dos meus irmãos tudo inteligente, sabia fazer um monte de coisa, jogava bola, desenhava, e eu falava, meu Deus do céu, eu não presto para nada, eu não sei jogar bola, eu não sei descer, eu não sei fazer isso. Tinha inveja dos meus irmãos, até que eu descobri, queridos, e comecei a orar e pedir para Deus abençoar os meus irmãos, aí eu comecei a descobrir, eu comecei a evoluir como ser humano, como pessoa, sabe? Olha só o que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 3, do verso 14 ao 16. Preste atenção, queridos, o que a palavra de Deus diz. Contudo, não se gloriem de serem sábios e bons, se vocês forem amargos, invejosos e egoístas. Esse é o pior tipo de mentira. Porque a inveja e o egoísmo não são espécie de sabedoria de Deus. Essas coisas são terrenas, materiais e demoníacas. Onde houver inveja ou ambição egoísta, aí haverá desordem e todos os males. Entretanto, a sabedoria que vem do céu, antes de tudo pura, depois calma, amável, compreensiva, repleta de misericordiosa e de boas obras, e cheia de bons frutos, não trata os outros pela aparência, e é sincera. Está vendo, queridos? A gente vai descobrir que, queridos, deixa eu falar um negócio para você. Não fique triste, vá, pastor, eu sou invejoso. Não fica triste não, queridos. Porque o fato de você reconhecer o que você é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. É a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. O problema é quando você é aquela pessoa negacionista, que fica negando o que você é. Todo mundo fala que você acha que você não é, né? É que nem às vezes, quando você está numa família toda conversando, e aí sua esposa fala que você tem um problema. Aí você fala para sua esposa, não, eu não tenho. Aí você vê a filha do lado, filha, e aí eu tenho? Papai, você tem esse problema, assim. Aí, o jeito de ser ignorante, você vai brigar com a filha também? Espera aí, querido, já são 2 testemunhas. Então pode ser que você tenha esse problema mesmo. Pode ser, eu tenho quase certeza que você tem. Só que nós temos dificuldades de aceitar isso.
Então, quando que você começa a ser curado? Quando você começa a aceitar o que você é. Por exemplo, você está doente, né? Quando que você vai ser curado? Quando você descobre o que você tem. Eu lembro que uma vez eu fui na praia. Eu não gosto de praia, querido, porque toda vez que eu vou para a praia, cada vez é uma história. Aí, queridos, eu peguei um tal de bicho geográfico. Eu não sei se você já viu isso, mas o negócio é meio esquisito. E aquele trem anda na pele, faz como se fosse um mapa, e pega nos lugares meio delicado, porque quando você está na praia, você senta e anda, né? E eu, gente, o que é isso? Eu não sabia o que era isso, até que eu descobri. Fiquei uma semana sofrendo com aquilo, queridos, e parecia que era um bichinho andando. Aí eu descobri, fui no médico, o médico falou, não, isso é bicho geográfico, isso é super normal. Provavelmente você sentou na praia, e a praia é frequentada por cachorro, aquela coisa, isso é normal. Ó, passa essa pomadinha aqui em cima e você vai ver que vai melhorar. Queridos, eu passei a pomada, no outro dia sarou. É a mesma coisa, queridos, a nossa vida. Enquanto você ficar recusando a aceitar o diagnóstico de que você realmente é invejoso, você nunca vai conseguir melhorar, você nunca vai conseguir curar isso de você. Tem muitas pessoas que não são curadas, por quê? Principalmente, queridos, as pessoas quando casam e se separam. Né? Por quê? Porque fica torcendo para o ex-cônjuge nunca ser feliz. O que é isso? Inveja. Às vezes seu ex lá arrumou, oh, Deus, abençoa ele. Ufa, que ele seja feliz, próspero, abençoado. Aí as pessoas chegam e falam, você viu? Você viu seu ex lá, comprou um carro zero? Ah, é? Aquele desgramado e fica atrasando. Eu vou colocar ele no pau, arrancar o carro dele. Não, para com isso, queridos. Não, se ele comprou um carro zero é porque ele trabalha para isso, que Deus abençoe ele, que ele consiga mais. Sabe? A gente tem que começar a torcer, queridos, porque realmente nós somos seres humanos. E eu vou falar um negócio para você, queridos. O ser humano, ele não torce para quem ele não gosta. Não torce para quem ele não gosta. É que nem esse negócio de time de futebol, queridos, é terrível. Você está aqui, que nem o pastor Rafa. O pastor Rafa é corintiano, né? Pô, quando o Palmeiras está jogando contra um time lá de fora, ele é brasileiro, o Palmeiras é brasileiro, ele vai torcer para o Palmeiras. Perder! É, pastor Rafa? Aí, querido, eu não gosto do Palmeiras, porque tem uns palmeirenses que me enchem o saco, mas só por causa disso você não vai torcer para o Palmeiras? E eu fico feliz que eu não torço para time nenhum, então quando está jogando lá um Corinthians e um time de fora, eu torço para o Corinthians, quando é o Palmeiras, eu torço para o Palmeiras, né? Então a gente tem que parar com esse negócio, querido, de torcer só por quem a gente gosta. A gente tem que começar a torcer por quem a gente não gosta, viu? Porque torcer, queridos, às vezes também desenvolve o quê? Um coração invejoso, viu? Coração invejoso, né? Que nem você, palmeirense. Cuidado, não é porque você não tem mundial que você vai ficar triste. Já começa a ter inveja dos mundiais dos outros times, né, queridos? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque quando a gente olha para a palavra de Deus aqui, a gente vê, porque o Evangelho, por que contradiz o Evangelho? Porque o Evangelho, ele nos chama à humildade, né, e ao contentamento em Cristo. É isso que o Evangelho nos ensina, né, pastor Eunice? A humildade, nós temos que ser humildes, né? E nós temos que estar contentes, porque temos tudo, que é Cristo na nossa vida, né? Porém, a inveja, por outro lado, ela nos leva ao quê? A comparar e murmurar. Olha só, totalmente oposto. Então, onde há inveja, não há plena comunhão com Deus. Se a inveja está no seu coração, dificilmente você vai ter dificuldade de buscar a Deus. Dificilmente, queridos. Sabe? Se você não gosta de mim, dificilmente você vai ser um dizimista, vai ser um ofertante na igreja. Por quê? Porque se você não gosta de mim, você vai ter inveja. Eu não quero ver o sucesso da comunidade núcleo, eu não quero ver isso. Você fala, pastor, é verdade? É, queridos. Pastor Orides, conversando com ele, queridos, ele conviveu muito tempo com pessoas que queriam ver a derrota dele. E isso não é, queridos, complicado. Se você perceber isso, não fique preocupado, porque isso é normal. Porque Jesus, ele falou o quê? Que o joio ia crescer no meio do trigo.
E quando a gente vai descobrir o que é joio e o que é trigo? Quando for prensado. Uma hora vai descobrir. Na hora que é prensado. Então, onde há inveja, não há plena comunhão com Deus. Por quê? Porque a inveja, ela abre brechas para o diabo poder trabalhar no nosso coração. Se entrou inveja, já entrou a maldade no seu coração. E o objetivo do diabo é o quê? É destruir igreja? Mas também primeiro é destruir família e destruir amizades. Destrói a família, destrói igrejas e destrói amizades. A gente vê, que é tão bonito a gente ter amizade na igreja, aí o amigo congrega aqui, todo mundo é feliz, e a gente vê o amigo todo culto e abraça, e aquela coisa toda, aí a maldade entra no coração do amigo, o amigo não quer saber mais da igreja, aí o amigo te encontra e fala, poxa você está sumido. Eu falo, não, eu estou lá na igreja, quem está sumido é você. A nossa amizade não desenvolveu lá, nós não fomos amigos através de lá, então eu estou lá sempre, o problema é que você saiu. Sabe, queridos? E nós precisamos falar isso para os nossos amigos, falar para ele, volta o quanto antes, viu? Porque Jesus está voltando. Sabe, queridos? A inveja também, queridos, ela impede o crescimento espiritual em todas as áreas das nossas vidas. Você pode ter um dom maravilhoso, que nem o Jonathan tem, de tocar um instrumento. Você pode fazer o que for, querido, mas a partir do momento que a inveja entrar no coração, impede. E não é o dom que vai fazer você crescer, queridos. Pelo contrário, a inveja, ela vai fazer você cada vez mais ser reduzido. Olha só o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 2, 1, 2. 1 Pedro 2, 1, 2. Devemos abandonar toda maldade, engano, hipocrisia e inveja. Portanto, liberte-se dos seus sentimentos de maldade e de todo engano. Acabe com a falta de sinceridade e o ciúme. E parem de falar dos outros por trás. Sejam como bebês desejando o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês cresçam e sejam salvos. E isso é interessante, queridos, que a gente entende que a salvação ela é um processo. O que significa, pastor? Que pode ser que você esteja na igreja, mas não esteja salvo. As suas atitudes sabem se você está salvo ou não. Sabe, queridos? O filho de Deus que é invejoso, ele não cresce. Porque ele está preso a ressentimento e comparações. E nós não devemos nos comparar, queridos. Sabe? O Kleber é meu amigo. Eu gosto dele. E se Deus está abençoando ele para ter algo que eu sempre quis ter e não tenho, glória a Deus por isso. Que Deus abençoe a vida dele e dê cada vez mais para ele. Ah, mas você não tem. Eu não tenho. Agora. Mas no momento certo Deus vai prover na minha vida também. Sabe, queridos? A gente tem que começar a torcer uns pelos outros. Eu fico feliz, queridos. Tem um casal abençoado aqui na igreja. Como que eu fiquei feliz, queridos? Que eu comemorei com eles. Eles têm um terreno muito bonito. Eu fui visitar o terreno deles. Aí ela chegou, pastor, eu tenho uma notícia boa para o senhor. Aí eu falei, qual notícia? Pastor, conseguimos começar a construir no nosso terreno. Eu fiquei feliz, queridos, porque é uma realização. Aí eu falei bem assim, e vocês esperam construir isso? Deus vai abençoar vocês vão construir melhor do que vocês esperam. Por quê? Porque esse é o desejo do meu coração. E eu sei que eles vão conseguir, porque eu sei que eles têm a bênção de Deus na vida deles. Sabe, queridos? E é isso que nós temos que fazer. Um irmão comprou um carro novo, glória a Deus, irmão, aleluia, que Deus te abençoe, que esse carro seja uma bênção na sua vida, e que seja uma bênção na vida da pessoa quando você vender, e que Deus te dê outro melhor, porque você merece. E a gente não pode falar isso da boca para fora, queridos, a gente tem que falar com o coração, porque a gente ama os nossos irmãos. Eu fico vendo aqui, nós tivemos o casamento da Larissa, queridos, o casamento da Larissa foi a coisa mais linda aqui na igreja. A igreja estava bem decorada, sabe, o jantar foi algo maravilhoso. E aí você fala, pastor, a Larissa deve ter contratado profissionais especializados para fazer tudo isso. Que nada, queridos, foram os irmãos da igreja.
ajudou ela, decorou a igreja para ela, e um irmão arrumou uma coisa e arrumava outra, e decorou a igreja, e o jantar lá foram os diáconos que fizeram com toda alegria, coração satisfeito. E por que nós fazemos isso, queridos? Porque nós amamos, porque nós somos igreja, né? Amanhã ou depois eu vejo ali aquela garagem da igreja linda, pintadinha, bonita, e você fazendo a festa de 15 anos da sua filha, e você descendo com ela pelas escadas, e todo mundo aplaudindo, e depois todo mundo dançando uma valsa lá. Porque é isso que a gente tem que prover, queridos. A gente provê isso. Eu quero ver os irmãos tendo momentos de alegria, de felicidade aqui na igreja. Imagina só, você está na igreja, aí você é filho. Poxa vida, o pastor me apresentou. Poxa vida, meu pai fez um culto, uma festa de 15 anos para mim na igreja. Poxa vida, eu casei na igreja. Eu apresentei os meus filhos na igreja. Isso significa que você vai amar cada vez mais e torcer para que a igreja continue crescendo. Sabe, queridos? O filho de Deus, quando ele é invejoso, ele não cresce. Por isso que nós temos que parar de ter inveja. A palavra de Deus, queridos, ela só frutifica em coração limpo. Quando você vai preparar uma terra para poder plantar, o que você vai fazer? Você vai limpar aquele terreno. Para quê? Para que aquela planta possa crescer. É a mesma coisa, a palavra de Deus, para ela poder crescer e frutificar na nossa vida, a gente tem que tirar a inveja, que a inveja, queridos, é a porta para um monte de outros tipos de maldade. Você vê Caim, queridos, ele matou o seu irmão, por quê? Porque ele sentiu inveja. Mas espera aí, pastor, olha o relacionamento que eles tinham com Deus. Deus falava com os dois, tete a tete. Da mesma forma que Deus falava com Abel, Deus também falava com Caim. Mas mesmo assim ele sentiu inveja. Por quê, queridos? Porque a inveja ela já foi implantada no nosso coração, no nosso meio, através do pecado. Só que agora é trabalho nosso lutar contra ela e tirar ela das nossas vidas. Não deixar ela ganhar força. Toda vez que você vê um irmão conquistando alguma coisa e você sentir uma inveja, ore por ele, lute contra isso. Não deixe a inveja crescer. Por quê? Porque nós sentimos, queridos. Nós sentimos sim. Eu não posso ser hipócrita aqui a ponto de falar, não, coração nosso totalmente. Não, queridos, o inimigo o tempo todo vai fazer com que essa inveja venha crescer dentro de nós. E como que você vai lutar contra ela? Toda vez que você perceber que você sentiu, você ora. Por exemplo, você está com inveja do cabelo da sua irmã, ora, fala, Deus, que o cabelo dela seja cada dia mais bonito. Que ela tenha condições de fazer esse cabelo lindo, maravilhoso, toda vez que ela quiser. Sabe, queridos? Às vezes seu amigo arrumou uma namorada e você está com inveja porque você não arrumou, ore por ele e fala, Senhor, que namorada linda que você deu para o meu amigo, Senhor, dê a ele sabedoria para ele valorizar essa namorada, que saia um casamento, que ele seja próspero, que ele seja abençoado. Não vai ficar de olho na namorada do amigo não, queridos. A inveja, queridos, ela te faz desejar aquilo que as pessoas próximas de você têm e você não tem. Sabe? E aí você deixa de agradecer a Deus pelo que você tem. E aí começa a fazer o quê? Murmurar, reclamar. E depois não entende. Ai, pastor, meu carro quebra. A geladeira lá em casa eu já não sei o que eu faço. Eu compro uma nova, quebra. Porque o problema não está no carro, o problema não está na geladeira, o problema está em você. A inveja, queridos, ela é um sinal de quê? De carnalidade. Viu? A inveja, ela diz o seguinte, você não está nem aí para Deus. O seu negócio é viver na carne. 1 Coríntios 3:3. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 3:3. Vocês ainda são homens de primeira infância, controlados por seus próprios desejos e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja uns dos outros e se dividem em grupos que guerreiam entre si, isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade. Sabe, queridos? Então nós temos que tomar cuidado, porque a inveja, queridos, aqui na palavra de Deus, ela é comparado a desejos de primeira infância.
Significa o quê? Que quando você não tem inveja é porque você está amadurecendo, você está crescendo no reino de Deus. Você fica satisfeito com o que você tem, fica alegre quando as pessoas começam a conquistar. Por quê? Porque quem anda pelo Espírito, o que produz? Produz alegria e paz. Gálatas 5:22. Mas quanto ao Espírito Santo controla as nossas vidas, ele produzirá em nós essa espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciente, retidão, bondade e fidelidade. Quem anda pela carne produz inveja, ciúmes e divisões. Então é natural. O problema, queridos, é que a pessoa que anda pela carne, ela não quer deixar de andar. Ela já está presa nas vontades dela, o pecado dominou ela. E o problema também, queridos, é que ela vai continuar no nosso meio, desafiando a gente, com as suas atitudes, com as suas decisões. E nós temos que amar, e cuidar, e quando puder puxar a orelha. Pastor, mas se eu puxar a orelha, o irmão vai sair da igreja. Não interessa, puxa a orelha. Puxa a orelha. Sabe, queridos? Porque se você ficar alisando, ele não vai mudar, ele vai achar que ele está certo. Aí toda vez vai querer arrumar um ombrinho para chorar. Ai, eu estou com a minha vida destruída. Está destruída porque tu não toma vergonha na tua cara e vira homem. Vai cuidar da sua família. Está destruída porque você é uma mulher casada, fica se comportando como uma adolescente. Pastor, mas é muito duro, mas é a verdade. Eu prefiro, queridos, que você me deixe triste com uma verdade, do que me faça sorrir com uma mentira. Né? Aí o irmão fala, aí você abraça, não, mas você é um menino de Deus, Deus é contigo. Que Deus é contigo o quê? Com essa vida porca que você tem? Deus já afastou de você há muito tempo, vai se converter, só. A gente fica alimentando, queridos, a maldade. Quando você adula, você alimenta. Eu lembro que eu e meu irmão, a gente vivia brigando. E uma vez meu pai pegou a gente brigando. E quando eu falo a gente brigando, a gente saía na mão mesmo. Era briga, não era discussão não, era briga. Aí meu pai viu, meu pai já deu um tapa na orelha de um. E meu pai tinha uma habilidade sobrenatural. Ele dava um tapa, mas a cabeça não ia. A mão ficava e já grudava a orelha. Quem já teve a sensação de tomar um tapa e um puxão de orelha ao mesmo tempo? É uma habilidade fora do normal. Aí meu pai pegou o meu irmão ali, já deu um... Queridos, pode falar o que for, queridos, mas meu pai foi um excelente psicólogo. Ele pegou assim, já grudou um, grudou outro, esfregou a cara um do outro ali, já levou até a cama, colocou os dois na mesma beliche lá debaixo. Vocês vão dormir agora. Isso era umas 6 horas da tarde, viu? Vocês vão dormir agora sem tomar banho, fedido e de cara com cara. Se eu chegar aqui à noite e ver cabeça de um lado, cabeça do outro, ou costa para um e costa para outro, vocês vão apanhar. E eu dormi a noite toda assim, ouvindo a respiração do meu irmão e meu irmão ouvindo a minha. Queridos, que coisa maravilhosa. Sabe, queridos, hoje eu e meus irmãos, nós somos amigos. Nós somos amigos. Se um precisar do outro, queridos, eles não vão medir esforço para defender, para ajudar. Valeu a pena a correção. Sabe, queridos, nós precisamos entender isso. Então quem anda na carne produz isso, inveja, ciúmes. E quando a gente olha para a palavra de Deus, queridos, a palavra de Deus ela nos menciona alguns tipos de inveja para a gente poder aprender. Por exemplo, a palavra de Deus ela fala sobre a inveja familiar, é aquilo que eu falei, irmão com inveja de irmão. Pastor, mas isso aconteceu na Bíblia? Lógico que aconteceu, e teve uma consequência grave, para você ver que Deus ele não aceita isso. Né? Miriam e Arão contra Moisés. Eles tiveram inveja de Moisés, por quê? Porque o povo, queridos, é terrível, e você tem que tomar cuidado com isso. Né? Olha lá, Moisés fala com Deus, e vocês não falam? E aí começou a gerar inveja e eles se levantaram contra Moisés. E o que aconteceu, queridos? Miriam ficou leprosa por causa disso. Deus ele agiu, ele esmagou, extraiu o que eles tinham de bom e voltou tudo ao normal. Mas teve luta, teve sofrimento. Então, pelo amor de Deus, não tenha inveja de ninguém da sua família.
Irmãos, não tenha inveja dos seus irmãos, ame os seus irmãos. Se seu irmão está evoluindo, está crescendo, glória a Deus, comemore as vitórias dele, né? Inveja, queridos, espiritual, isso aí também é muito perigoso, queridos. Atos 17:5 diz: mas os líderes judaicos ficaram com inveja e incitaram alguns homens perversos nas ruas e se revoltaram a atacar a casa de Jasson, pretendendo levar Paulo e Silas aos conselhos das cidades para serem castigados. Eles queriam, queridos, que Paulo e Silas fossem castigados, simplesmente por quê? Porque eles estavam com inveja. Por quê? Porque Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus e estavam arrastando multidões. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Se você vê o seu irmão pregando, crescendo, evoluindo ministerialmente, cuidado, não lute, não torça pela derrota dele. Pelo contrário, ore para que ele cresça cada vez mais. Seja um apoio. Quando você é um apoio de uma pessoa que está crescendo, significa que você vai crescer junto, porque quanto mais alto ela estiver, mais alto também você vai estar para poder apoiar. Esses dias eu estava vendo uma história da águia, eu não sei se é verdade, mas tem um pássaro, eu não sei se é o corvo, que incomoda muito a águia, quando ela está voando baixo, fica bicando ela. A águia não se preocupa em se defender, por quê? Porque ela sabe que ela pode voar alto, então o que ela faz? Ela vai voar uma condição que só ela consegue respirar. Então para quê, queridos? Que você vai se preocupar com isso, né? Então, ao invés de sentir inveja, cresça, seja um apoio, ore. E você vai ver que o seu momento vai chegar, a sua hora vai chegar. E aprove Deus. Se Deus está querendo que essa pessoa cresça, que ela cresça. E o que ela precisar de mim para poder crescer, ela vai crescer. Inveja, queridos, do sucesso alheio. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4. Percebi que o que faz o homem correr atrás do sucesso é inveja, mas isso também é ilusão, é correr atrás do vento. O ser humano, queridos, aqueles que não têm Deus, eles crescem, eles correm atrás do sucesso, por quê? Porque eles querem serem parecidos com outras pessoas. Nós vemos uma geração que hoje todo mundo quer ser, como é que fala, pastor Rafa que fala bem, influencer, né? Todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer ter um canal, todo mundo quer ser monetizado, né, com influencer. Por quê? Porque sente inveja de outros influencers. Eu não sinto, sente sim. Sente sim, às vezes quer ser parecido com a outra pessoa, às vezes quer ser outra pessoa. Copia roupa, queridos. O que tem de influencer, principalmente no ramo feminino, que vai lá e influencia as pessoas a tudo. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma pessoa que estava enfrentando um divórcio. Mas eu estou acompanhando uma psicóloga na rede social que é muito boa. Aí eu peguei e fiz, essa psicóloga ela é casada? Não, ela é divorciada. Mas ela me ajuda. Amém, ué. Glória a Deus por isso. Né? Tá as duas reclamando, descendo a lenha no marido, falando que o homem não presta e já era. Ela nunca vai ter aquele apoio, né, de falar bem assim, você já parou para pensar que pode ser que você não tenha sido uma boa esposa? O que você acha de você aprender com esse divórcio e corrigir os seus erros e ser uma pessoa melhor? Não, aí desce a lenha no marido dela e a outra desce no marido e aí as duas vão crescendo em inveja, em rancor e raiva, cada vez mais, ficando doentes sem perceber. Sabe, queridos? Então cuidado com isso. E a inveja, queridos, ela traz muitas consequências terríveis. Caim, queridos, ele matou Abel. Então a inveja, ela levou o primeiro assassinato que teve na Bíblia. Foi por causa da inveja. E é por isso que nós temos que tirar a inveja do nosso meio. A partir de hoje, o nosso lema tem que ser alegria. Nada de inveja. Sabe, queridos, a inveja também faz com que as pessoas entulhem os poços de outras. Os filisteus contra Isaac, né? Porque eles tinham inveja que Isaac possuía ovelhas, bois e um grande número de servos, e aonde ele cavava um poço dava água. Aí o que os filisteus iam lá? E entulhava.
Então a inveja, queridos, ela provoca isso também. A inveja, queridos, ela provocou também a venda do próprio irmão. Quando os irmãos sentiram inveja de José, porque José, queridos, ele era diferente, ele era filho da esposa amada. Infelizmente, Jacó ali não teve sabedoria, tratava ele melhor do que os outros. Isso fez com que ele perdesse a oportunidade de viver lado a lado do seu filho. Os irmãos dele tiveram tanta inveja que venderam ele como escravo. Na verdade, queridos, essa inveja aqui era uma inveja passiva de morte, viu? A venda foi uma sugestão, uma intervenção de Deus, que na verdade eles queriam era matar José. Sabe? Então por isso que nós temos que tomar cuidado com isso. Saul contra Davi, por causa da inveja, ele decidiu perseguir Davi até a morte. Só que a inveja foi tão terrível na vida de Saul, porque Davi tinha a presença de Deus e a promessa. Então nada podia destruir Davi. Só que ele perseguiu Davi até a morte, só que foi a morte dele. Então às vezes, queridos, a inveja ela vai provocar a sua morte. E você tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado com isso. Ainda mais se você sente inveja de uma pessoa que é um instrumento de Deus, que é usada por Deus. E você vai querer que aquela pessoa caia. Entenda uma coisa, se a pessoa é instrumento de Deus, ela nunca vai cair. Não é a sua inveja que vai derrubar. Pelo contrário, a sua inveja vai crescer e você vai sentir inveja até quando? Até você morrer. A inveja também, queridos, foi o que levou Jesus para a cruz, sabia? Às vezes a gente sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas o que levou ele à cruz foi a inveja dos sacerdotes, que instigaram um povo a quê? Crucificar Jesus, porque tinha inveja de Jesus, porque Jesus curava, e eles não aceitavam. Não, porque guardar o sábado é importante, é mais importante do que uma pessoa ser curada. Eles não aceitavam, né? Olha só o que a palavra de Deus diz em Marcos 15:10. A essa altura eles já haviam percebido que aquilo era um trama apoiado pelos sacerdotes principais, porque invejavam a popularidade de Jesus. Então olha como que a inveja, queridos, é algo terrível e a gente tem que tratar isso da nossa vida e tirar de uma vez por todas. Tirar isso da nossa vida. O segredo, queridos, do nosso sucesso, da nossa evolução, é quando a gente aprender a tratar a inveja, parar de ter inveja. Você montou um negócio, e você tem um amigo que tem um negócio maior do que o seu, calma, você vai chegar lá. Como, pastor? Ore pelo negócio, mas o negócio dele já é grande, ore para ser maior ainda. Ore para ser maior ainda. Sabe, queridos? Eu quero concluir essa ministração, queridos, dizendo para você que a inveja, ela é incompatível com a vida cristã. Significa o seguinte: a inveja, ela vai te limitar, você não vai conseguir servir a Deus. Então por isso que a inveja é algo que você tem que tratar. Você tem que tratar. Por exemplo, no seu trabalho, você sente inveja de uma pessoa, chegue de uma forma diferente lá amanhã. Chegue lutando pelo crescimento daquela pessoa a qual você tem inveja. Deseje que aquela pessoa cresça. A inveja, queridos, ela rouba a nossa paz, ela nos afasta de Deus e ela nos coloca contra o próximo. E a palavra de Deus nos diz para quê? Para amarmos o nosso próximo. Então, quando você sente inveja, você está caminhando na contramão, né? Nós precisamos substituir a inveja por quê? Por gratidão e amor. Você vai vencer a inveja dessa forma. Se você está com inveja de uma pessoa, seja grato. Trate ela bem. Lute por ela. Ame essa pessoa. Reconheça que você tem inveja e não aceite essa inveja, né? Ore por quem você sente inveja. Celebre as vitórias dos outros. Lembre-se de que cada um tem o seu tempo no propósito de Deus. Não chegou o seu tempo ainda, mas vai chegar, calma. Calma. Não sinta inveja. Por quê, queridos? Porque quando você
elimina e luta contra a inveja, você está cuidando do seu coração, você está cuidando da sua saúde. Faz um teste, queridos. Toda vez que você sentir inveja de alguém, ore por ela e você vai perceber o quanto você vai ficar mais saudável. Enquanto as coisas na sua vida vai começar a melhorar. E eu quero concluir essa ministração. E eu não sei qual louvor que a Dani vai trazer depois dessa palavra. E eu quero ler Provérbios 4, 23. A gente leu lá em o primeiro Provérbios, Felipe, 14, 30, né? (14:30), que diz assim, ó: o coração em paz dá vida ao corpo. Só vou ler essa parte, deixa da inveja, que a gente falou muito sobre a inveja. Eu quero encerrar falando do coração. E Provérbios 4, 23. Eu acho que eu devo ter anotado errado. Esse é o 4:23. 4:23. Coloca 4:23. Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a vida. E cuidar do coração, queridos, lógico que é procurar um cardiologista, às vezes, quando necessário mas acima de tudo, queridos, é tratar a inveja, se libertar dela. Seja uma pessoa boa, cuide do seu coração, tire essa inveja do seu meio. A inveja, ela está te matando. A inveja, que ela está te deixando doente. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração.